Ministério da Cultura e CBMM apresentam a 13ª edição do Fliaraxá. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos, Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Marcelino Freire, Calila das Mercês e Geni Nunes. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em 3D de tons azul, amarelo, vermelho e rosa. Acima, lê-se 13º Fliaraxá. E no canto direito está um grande quadro branco com as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carregam os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Geni Nunes, uma mulher indígena de cabelos muito lisos e longos de tom castanho escuro. Ela traja regata de tom preto e um colar de tom laranja. Usa óculos redondos de aro transparente. A segunda pessoa sentada é Marcelino Freire, um homem branco que possui os cabelos lisos e curtos de tom castanho e barba de tom grisalho. Ele traja camiseta de botões de mangas curtas estampada em tons de branco, azul, laranja e amarelo. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos retangulares de aro preto. A terceira e última pessoa sentada é Calila das Mercês, uma mulher negra que possui os cabelos todos envoltos em pequenos dreads de tom escuro que lhe estão presos em um rabo atrás da cabeça. Ela traja regata de tom azul e por cima usa uma camiseta de botões de mangas compridas brancas aberta. Leva no pescoço o crachá dos participantes do evento e usa óculos redondos de aro marrom. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes intercalam ao longo do vídeo entre diferentes homens e mulheres que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo que está sendo falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia. Da minha amiga Geni Nunes, podendo falar de literatura e podendo dialogar sobre meu livro, né? Esse livro que me deu tanta alegria e que ainda me dá muita alegria, a partir das leituras de todos vocês. Eu começo o livro com a epígrafe da mãe Estela de Oxóssi, que diz: graveto é que derruba panela, que é um dizer que remete que nem sempre algo que é grande detém todas as coisas. Às vezes, uma coisa pequenininha, né, é capaz de movimentar tudo. E, às vezes, a gente subestima um graveto, né? Às vezes, a gente subestima o poder que algo natural e algo tão pequeno tem em relação à imensidão. Eu tenho feito, né, esse movimento de pensar, como a Geni traz, né, essa sinestesia
essa vontade de sentir, de dialogar com os leitores e permitir também essa andança, né, por uma floresta, por uma ambiência, né, que permita você sentir a terra, mas também outros cheiros, outras pessoas, de uma maneira que não seja cartesiana, né? Então, às vezes, tem umas leituras que tendem a pensar numa cartografia, e aí eu vou teimar com essas palavras que eu desconfio, vou teimar com a ideia de poesia concreta, porque também é outra palavra que eu desconfio, e com essas desconfianças, mas também com o desejo de fazer vingar, né? E aí Marcelino vai me ensinar, e a Conceição Evaristo também vão me ensinar, eles dois juntos, sobre que a palavra ela tem esse poder, né, de nos ajudar também a se vingar. E vingar, que é uma palavra que a planta também nos ensina, né? Porque quando a planta vinga, não é sinal de que está tudo errado. E eu acho que a gente faz isso, né, Marcelino? A gente se vinga e faz vingar também a partir da palavra, né? A palavra que a gente lapida, que a gente lavra, como você mesmo me ensina. Acho que é por aí, Geni, para começar. Maravilha, meu bem, obrigada. Para Marcelino, né, até esse finalzinho da sua fala sobre essa outra ideia de vingança, né, eu lembro de uma das entrevistas que eu acompanhei, que a pessoa dizia o seguinte: às vezes dizem que seu trabalho envolve algumas polêmicas, porque trata de grupos dissidentes. Como que é isso para você? E eu lembro que a sua resposta foi mais ou menos assim: isso é polêmica para eles, né? Então, acho que o jeito como você traz essa dança, essa nuance, é também uma vingança do jeito de apresentar isso, né? Então, queria que você nos compartilhasse um pouquinho dessa caminhada de vinganças. Ai, boa noite, amados, amadas, boa noite. Boa noite. Boa noite, Ali. Ali. Um beijo, Bianca. Gente, primeiro é um prazer, Geni, estar aqui com você. A gente esteve juntos no Fli Paracatu. Nos encontramos lá, mas eu já sabia de você, já te acompanhava. É um prazer estar aqui contigo, um aprendizado constante, acompanhando as conversas que aconteceram no Fli Paracatu, estão acontecendo aqui. E Kalila, querida amiga, que eu conheci lá em Brasília, pessoalmente, na primeira oficina de literatura feita lá em Brasília. Aí continuamos, né? Aí veio a pandemia, no meio de uma pandemia, você foi trabalhando o seu livro na oficina e acompanhar também toda a tua trajetória é uma felicidade. Eu acho que eu me vingo muito com amor, assim, também, sabe? O mundo está tão odioso que o amor e esse afeto, essa coletividade, né? E essa cumplicidade, a cumplicidade também da Simone Paulino na construção, né, dessa história, uma editora e uma mulher incrível. Então, isso só nos dá alimento, né, para continuar fazendo as coisas que a gente faz. Eu queria comentar uma coisa antes de responder propriamente a sua pergunta, Geni. É que é só uma curiosidade. As pessoas ultimamente têm me encontrado e dito assim: nossa, essa sua camisa é bonita. Olha, você está com essa camisa. Olha essa camisa agora colorida e tal. E virou uma marca de um tempo para cá. Eu já gostava muito de camisa cheia de rosa, mas de um tempo para cá isso tem se acentuado. E hoje, curiosamente, eu não viria com essa camisa que eu estou aqui. Quando eu vesti a camisa, que eu estava curtindo, uma camisa nova para vir aqui para Fli Araxá, aí o botão da camisa caiu. Aí eu fui atrás de uma linha, de uma agulha, na recepção, aí eles me deram, mas eu cheguei no quarto, não conseguia colocar a linha, mesmo com óculos, eu digo, gente, não sou mais o mesmo. Aí voltei para lá, mas esqueci a chave, o cartão dentro do...
E eu estava naquela confusão, tenho como testemunha a Fernanda Bastos, que me encontrou no momento que eu disse, "Ô, Fernanda", aí eu vesti essa camisa enquanto eu procurava. Eu não estava pensando em vir com essa camisa, mas eu percebi que essa coisa de esquecer cartão, de ir... E para quem estiver notando, essa camisa ela tem vários livros, né? São capas de livros voando. E eu percebi, vindo aqui, porque é que teria que ser essa camisa, porque eu quero dizer publicamente também que a gente vai se emocionando no final de uma trajetória. Imagina a emoção de todos que fazem esse festival acontecer, todos e todas que se mobilizam para que aconteça da melhor maneira para todo mundo. Então, quando eu vim com essa camisa, eu acho que eu estou vestindo livros, que eu estou vestindo autorias, eu estou vestindo abraços, eu estou vestindo histórias, e eu estou vestindo tudo o que um festival como esse nos oferece. Muito obrigado, Afonso Bose, e todos e todas que fazem esse festival acontecer. Então, era isso. Eu acho que eu vim porque é na defesa do livro e das narrativas e das autorias e da coletividade que a gente está falando aqui. Eu escrevo sempre para me vingar, e eu falo sempre isso, escrevo para me vingar. Alguma coisa que não vai bem, um governo, um desgoverno, um amor também que foi embora, me deixou, aí eu escrevo um poema bem bonito, que é para me vingar, para a pessoa falar, nossa, ele está bem, está gostando de outra pessoa. Então, é o tempo inteiro movido por alguma coisa que me afeta, não faltam motivos para que eu escreva. Então, toda hora tem um gemido, uma ladainha, alguma coisa que eu ouço na rua, alguma coisa que me incomoda. Já falei isso outras vezes, que quando eu enfrento um luto, por exemplo, eu preciso escrever, porque a palavra ela vai organizar esse sentimento que eu não estou conseguindo decifrar. E tem muitos sentimentos perdidos dentro da gente que precisam dessa organização. Então, o tempo inteiro eu estou querendo organizar desde algo que está me afetando, desde algo que está me incomodando. Então, eu escrevo por esse motivo também. Tem alguma coisa que me incomoda, tem uma frase que eu guardei da rua, eu digo, eu preciso daquela frase, porque alguma coisa está querendo se estabelecer enquanto texto, enquanto palavra, né? E o outro motivo que eu escrevo é para dar vida às pessoas que já me deixaram, das quais eu gostava muito. Então, quando eu escrevo, eu quero compactuar de novo com a voz da minha mãe, falar com a minha tia, que já faleceu, com a minha avó, Maroca, com o meu amigo que me deixou. Então, eu quero restituir essas falas, eu quero restituir esse diálogo. Então, eu escrevo, muitas vezes, falando ainda com minha mãe. Então, minha mãe já faleceu, eu tenho profunda saudade da voz da minha mãe, porque foto eu tenho, mas a voz tem gravada, mas não é a mesma coisa. Então, o grito da minha mãe, a ladainha, minha mãe cantando Luiz Gonzaga, minha mãe cantando Luiz Gonzaga, eu digo, a Vé está feliz, a Vé está com dinheiro porque ela está cantando. Então, eu escrevo para continuar cantando Luiz Gonzaga com ela, para continuar gritando, ela dava muito vexame, queria se vingar de tudo também, do mundo inteiro. Aí, quando eu escrevo, eu escrevo pensando nessa vingança com minha mãe, pensando nesse amor extremo da minha mãe, na alegria extrema dela quando estava cantando. E a minha esperança é que minha literatura transforme esse gesto de amor e de afeto num gesto coletivo, e o gesto de vingança também uma vingança coletiva. Agradeço muito e queria te ouvir agora, Kalila, sobre algo que me toca muito no seu trabalho, que é o lugar de protagonismo que os seres não humanos ocupam, né? Não é algo ornamental, não é o etc., não é o que sobra, mas é a própria vida ali acontecendo, né? Então, queria que você nos contasse um pouquinho, né, dessas outras presenças, que são outras, mas estão no centro também, me parece, da sua literatura. Bom, eu fiquei um tempo, né, fazendo oficina com Marcelino, e aí eu teria até uma história para contar, uma longa história para contar, porque ele fez a balada literária na época da pandemia, e era tipo um evento que durou mais ou menos umas 3 horas acontecendo, né? Então, teve filme, teve entrevista, teve tudo que vocês imaginarem naquele período, que foi um grande presente a balada literária ter acontecido, né? Um acalanto naquele momento. E aí
o grande ápice daquela balada literária era anunciar o Prêmio Toca, né? O anúncio do Prêmio Toca. E aí, toda hora, a Marcelina aparecia. Daqui a pouco, vamos anunciar o Prêmio Toca. Daqui a pouco, eu vou entrar aqui ao vivo com a Simone Paulino e a gente vai anunciar o Prêmio Toca. Passa mais 30 minutos. Daqui a pouco, segura aí, não saiam daí. E, tipo, isso, o programa foi durando. Eu já estava para ter um colapso, porque eu... Enfim, né? Ela Mas era uma das assim, finalistas. eu era uma das finalistas, né, do prêmio. E aí eu separei, eu falei, bom, eu nem vou me arrumar. Estou dentro de casa mesmo, ninguém vai me ver. Vou manter meu pijama, uma blusa, assim, essas blusinhas de dentro de casa, de algodão. Vou deixar aqui um colazinho, porque vai que, né? Eu boto colazinho aqui, vai aparecer só meu rosto na live, porque a gente tinha que entrar na live. E aí eu boto o colar e apareço. Pronto, deixei meu colazinho ali com as conchas, com as coisinhas assim, os búzios. E beleza. Daqui a pouco, segura aí. Isso foi rolando, até que chegou o grande momento, né? Que ele entra com a Simone, e aí eles tomam-lhe de falar, daqui a pouco, segura aí mais um pouquinho, e eles conversaram sobre como se deu, né, a leitura, agradeceu a todo mundo. E aí, quando eles anunciaram, o primeiro nome foi o meu nome. Gente, quando falou Kalila das Mercês, meu colar, e aí fui pegar o colar, e boto o colar, e entra na live, meu Deus, sou eu, e aí, pronto, a gente começou essa trilha, né, e essa história que desembocou em Planta Oração. Bom, aí vocês já sabem que esse pessoal aí da vingança é entre vingança e entre surpresas, porque foi uma grata surpresa, um livro que me dá muita alegria e um espaço, Geni, onde eu pude, de fato, falar de uma circularidade que me acompanha. Eu sou uma pessoa que nasci no interior, eu falo isso sempre, assim como Marcelino, eu tenho esse imaginário de uma cidade pequena, de uma cidade do interior. Tive uma mãe também eu tenho uma mãe chamada Maria do Carmo, então nossas mães são xarás. Então, entre essas confluências, tem esse lugar ligado muito à terra, né, que me acompanha. E essa conexão com a natureza, com a terra, com essa ambiência da agricultura, né? Então, eu fui criada perto de pessoas que são ligadas, as mãos dessas pessoas são ligadas à terra, né, ligadas ao plantio, o respeito com o tempo, o respeito com a chuva, o respeito com a natureza. Então, eu queria propor, nesse livro, ao convocar as plantas, e todos os contos têm nome de plantas, as pessoas se localizarem na nossa pequenez. Eu observo que, eu sempre digo isso também, a gente tem mania de falar, eu sou mãe de planta, eu tenho um dedo verde, eu sou pai de planta, e a gente se esquece que, na verdade, é a natureza que é a nossa mãe. Então, a gente tem uma visão ocidental de querer ser dono de tudo, até da própria natureza. E, com esse livro, eu tento chamar atenção a essa inversão de valores, né? Essa inversão, uma cosmovisão que a gente vai perdendo a dimensão, né? Vai perdendo a ideia. Então, no período da pandemia também, eu fui presenteada com uma planta, que popularmente é conhecida como planta de oração, e que essa planta, todos os dias, ela abria durante o dia e ela fechava durante a noite. Então, ela ficava fazendo esse movimento de abrir e de fechar. Por isso que o nome popular da planta é planta de oração. Então, às vezes, a pessoa vê meu livro e vê planta oração e pensa, essa menina, será que é um livro de crente, de evangélico, religioso, tipo... Como é o nome daquele... eu não vou fazer propaganda de graça para ninguém, não, viu? Mas, assim, será que é um livro religioso? Né? Aí, depois, o pessoal vai na epígrafe e vê, não, né, tem uma Estela de Oxóssi, deve ser religioso também, né? Mas, assim, planta de oração, na verdade, é um nome popular da maranta, né? Que é essa planta que abre durante o dia e fecha durante a noite, e que nos ensina sobre esse equilíbrio, né, de nos abrir para o mundo, de nos fechar, de que há momentos para falar, que há momentos para escutar, que há momentos para socializar e também se guardar. E é uma planta que pulsa a vida, né? Que ela se mexe, ela se movimenta, e a gente consegue acompanhar isso. Então, é um pouco desse passeio
que eu desejo fazer com esse trabalho que envolve a biointeração, que é um conceito, uma noção, uma ideia que o nosso amigo, né, encantado, mestre bispo, nos deixou e que eu observo todos os dias. Acho que é isso. Obrigada pelo café com as plantas de oração. Obrigada, amiga. Uma dos versos, assim, eu até ia dizer que é um ato falho, que eu ia comentar uma das frases de Marcelino, mas eu acho que o verso te habita de tal forma que, mesmo quando não é poema, é poético, né? Então, queria te ouvir um pouco também de vários momentos assim que eu percebo de como você é generoso em citar vários poetas que te acompanham, né? Várias pessoas. E um dos versos que eu anotei, se eu não me engano, do Manuel Bandeira, que é o que não tenho E desejo. Você continua. Obrigado. O que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece. Eu já disse em várias entrevistas que o Bandeira foi o primeiro poeta que eu li. Esse foi o segundo poema que eu li na minha vida e o segundo poema do Bandeira. O primeiro foi O Bicho, o segundo o Testamento. E testamento, o Bandeira, ele faz um testamento, ele morrendo, o que é que ele vai deixar? O que é que um poeta deixa ao morrer? Ele faz o testamento dele. Ele que foi quando o jovem descobriu que estava com tuberculose, foi tratado dessa tuberculose, o médico falou que ele tinha poucos anos de vida, ele morreu com 82 anos, esperando a morte chegar o tempo inteiro, a indesejada das gentes, né, que ele falava. E aí ele faz um testamento. Eu, quando li esse poema, eu não entendi tudo, porque poesia não é para entender, né? A gente fica com a ideia de que a gente vai ler uma poesia para passar no Enem, né? Para fazer a prova no outro dia. O que é que o poeta quis dizer com isso? E a gente lê para adquirir sentimento. E alguma coisa me tocava muito no Bandeira, talvez uma melancolia, talvez o fato de eu ter nascido de 7 meses, devo ter sido muito paparicado e muito cuidado com a saúde frágil desse menino. Eu acho que a saúde frágil do Bandeira e a minha saúde se juntaram em algum momento. Em algum momento eu queria muito a tuberculose do Bandeira, achava que... Porque eu fui lendo, aí fui lá ler Augusto dos Anjos, morreu tuberculoso. Aí Alfonso Guimarães morreu tuberculoso. Aí eu já comecei a inventar umas tosses. Minha mãe, o que é isso, meu filho? Eu digo, tuberculose, o que é isso? Esse menino só vive... Em resumo, aí quando eu li essa poesia dele, o que não tenho e desejo é o que melhor me enriquece, o que eu não tenho, mas desejo é o que melhor me enriquece. Aí ele diz, tive uns dinheiros perdidos, tive uns amores esquecidos, mas no maior desespero eu rezei, eu ganhei essa prece. Ganhou uma prece. Vi terras da minha terra, por outras terras andei, mas o que ficou guardado no meu olhar fadigado foram terras que eu inventei. Aí eu digo, nossa, eu invento umas coisas. Eu estava entendendo que ele estava dizendo o que não se tinha, o que se era, porque é um poema que vale muito hoje para as nossas redes sociais. A gente tem não sei quantos seguidores, eu tenho não sei quantos isso, não sei quanto aquilo. O que é que você é? Porque a gente fala muito do ter e pouco do ser. Ele estava falando do ser. Aí tem um verso que mudou a minha vida, nessa mesma poesia. Antes ele diz, gosto muito de crianças, não tive um filho de meu, um filho não foi de jeito, mas trago dentro do peito meu filho que não nasceu. Eu digo, caramba. Aí vem o verso que mudou minha vida. Criou-me desde o menino para arquiteto meu pai. Foi-se-me um dia a saúde, fiz-me arquiteto, não pude. Eu sou poeta menor. Perdoai. Perdoai, tá ligado? Tá ligado, mano? Tá ligado, mano? Perdoai. Eu sou um poeta menor. Nossa. Eu digo, eu sou um poeta. Além de tuberculoso que eu tinha falado para minha mãe. Mãe, eu sou um poeta. O que, meu filho? Um poeta menor. Perdoai. Oh, meu Deus. Que menino maluado, meu Jesus. Agora inventou.
está lendo agora, se tranca no quarto, fica lendo, vai ficar louco, doente. Quando não é louco, é doente, quando não é doente, ou menino que não serve, meu Deus, para nenhum serviço que eu vou pedir para ele. Mas como escreve bonito, ou menino para escrever bonito. Quem foi me dando isso foi o Bandeira, mas o Bandeira foi me dando também uma falta de saúde para muita coisa. Era, e um contato com uma coisa mais de alma, né? É muito lindo, eu leio o Bandeira até hoje, me emociono muito com a poesia dele. Sou um poeta menor, perdoai. Já falei isso numa outra palestra na Fliparacatu. Eu sou um poeta menor, perdoai. Caramba! Não é? Um cara com uma poesia tão imensa daquela, diz, eu sou um poeta menor, perdoai. Mínimo, como é um outro Manuel, o Manuel de Barros, né? Do ínfimo, do pequeno. Tem gente que escreve coisa, já se sente dono de tudo, maltrata todo mundo por onde passa. Você acha o quê? Maior de quem? De quem? Em relação a quê? Sou um poeta menor, perdoai. Morreu dizendo que era um poeta menor. Aí o José Paulo Paes, para responder um poeta aqui de São Paulo, tradutor, gente boníssima, já falecido, para ele responder ao Bandeira, ele faz o seguinte poema, o seguinte poesia: você não é um poeta menor, você é um poeta menor, menor, enorme, 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 enorme. Então, na minha casa, eu era aquele menino doente, oh, meu Deus, oh, meu Jesus, oh, menor, vai ser poeta, menor, meu filho, vai ser administrador de empresa, meu filho. Menor, 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 com a poesia foi me deixando menor, enorme, 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 pelo que sou, pelo que a poesia me deu. Gente, eu me sinto tão nutrida, tão grata de estar aqui agora, de verdade. Eu até fiquei pensando que uma palavra que perdeu muito seu encantamento, que é escritório, né? O povo, estou no escritório. É nesse escritório aqui que eu quero estar. É mesmo. Ai, ai. Kalila, eu te ouvi falar uma vez que o Caju entrou na capa porque ele não entrou de outro jeito no livro. E tem um trecho que eu gosto muito, em que você diz, né? Ser abrigo é também ouvir a chuva dentro da gente, alimentando a coragem. E, para mim, assim, o seu trabalho é algo como um herbário assim, de emoções. Então, queria também te ouvir um pouco desse processo todo. Eu sei também que você teve uma experiência artesanal anteriormente, né, com a feitura dos livros. Eu acho que isso também compõe esse dentro e fora que você fala. Então, fique à vontade. Obrigada. Eu falei, né, que eu venho dessa circularidade, né, dessa relação com os terreiros, da casa das minhas avós, que, na verdade, são essas vozes, né, que compõem muito do meu imaginário, a voz da minha mãe, a voz das minhas tias. Eu trago isso comigo. E são mulheres, né, como eu falei, com a mão na terra, que tem a mão na terra, a mão de alimentar tanta gente, mas também a mão que permitiu que muita gente nascesse, né? Essa coisa dos partos, né? Essa mão também do fazer, do trançar. Minha bisavó, ela fazia artesanatos com palha de ariri, então ela fazia esse movimento e isso ela me ensinou que não necessariamente a gente precisa dos fios de uma mesma árvore para fazer um mesmo artefato, né? Então acho que meu pensamento ele vai muito nessa direção de pensar junto, né? Isso que o Marcelino fala de algo que vai remeter ao coletivo, que vai remeter ao conjunto, né? Essa ideia, né, do graveto, né, que é o que derruba, né, a panela, né, a gente se conecta nessa mesma toada. Sim, eu tive esse trabalho artesanal, ele se dá como uma provocação. Primeiro, que eu vou contar a vocês, não sei se eu já contei alguma vez,
Mas minha avó, né, minha mãe tem 2 mães, uma biológica que já se encantou e a de criação, né, que está vivona, com seus 82 anos. E minha avó, quando ela se encantou, eu fiquei muito triste, eu ia participar da Flip, eu ainda não tinha publicado, eu ia participar de uma mesa, e aí, pronto, encontrei a Conceição Evaristo, e aí, nessa ocasião, eu tive uma dermatite fortíssima, né? Depois eu fui descobrir que eu tinha uma doença, uma questão de saúde, uma doença que não tem pouca literatura, não tinha cura, e desembocou que eu tive uma dermatite severa naquele momento que eu ia fazer uma apresentação. Aí a Conceição veio daquele jeito dela, né, super gentil. Minha filha, o que é que aconteceu? E aí eu fui chorar minhas pitangas para a Conceição. Na época eu não tinha tanta intimidade com ela e fui falar, ó, Conceição, Dona Conceição. Vou reduzindo, né, que agora já tem intimidade, mas antes era, não, Dona Conceição, é que eu perdi minha avó, estou triste, não pude chorar, não pude me despedir dela por conta da distância e tal. Aí eu fui contando a ela. Ela, você escreve, minha filha? Eu, escrevo. Aí ela, Consa, aí já é Consa. Ah, Consa, vou te apresentar um amigo. Esse aqui é o Pedro e tal. Aí o Pedro estava lá contando uma fofoca a ela, dessas fofocas bem... Aí ela, meu filho, você escreve? Aí ele, escrevo. Ah, escreva, meu filho, escreva. Eu olhei assim para ela, mas, rapaz, você faz isso com todo mundo. Eu achando que eu estava sendo exclusiva, né? Só que não. Aí depois eu descobri que a Conceição faz isso com todo mundo e ainda ela é ameaça. Ela fala, olha, se você não escrever, eu vou contar essa sua fofoca. Então, acho bom você escrever logo. Beleza, ela fez eu fiquei achando que eu era exclusiva e eu caí nessa conversa da Conceição. E encontrei a Tatiana Nascimento, de Brasília, e ela falou, Kalila, está na hora, bora experimentar, bora fazer um livro cartoneiro. E ela estava com um projeto, na época, de publicar pessoas negras e ou LGBTQIA+, num projeto muito bonito que chamava Coleção Escrevivência. Olha as confluências, né? E aí eu fiz esse livro, que, por sinal, Marcelino comprou. Gente, Marcelino comprou, a Alessandra também comprou, e eu tinha, tipo, 30 exemplares do meu livro, feito de papelão, feito artesanalmente, e fiquei assim, né, gente, constrangida, né? Mas, assim, porque as pessoas chegavam com seus livros todos de brochura, olhavam, assim, para o meu livro de papelão, e não dava muita ousadia, como a gente fala na Bahia, né? Só que aconteceu uma coisa muito curiosa nessa caminhada, que aí talvez dialogue, Geni, com essa coisa da artesania, né? Eu resolvi fazer esse livro artesanal para homenagear a minha avó, que era a mulher das mãos da terra, né? Eu queria fazer algo com minhas próprias mãos, eu queria construir o meu primeiro livro com minhas próprias mãos, eu queria experimentar com minhas próprias mãos, né? E fazer esse trabalho com a palavra. Então, eu digo que é um livro de poesia experimental, em todos os sentidos, porque eu resolvo costurar. Minha mãe também costurou um longo percurso, minha mãe também foi professora, então essas mãos, né, que constroem, que alimentam, que costura. Então, essa tessitura, né, que acontece desde a minha bisavó, fazendo cestos de palha de ariri, até chegar em mim, né, como escritora também, que é uma mulher também com as mãos na terra e no papel, né, e na palavra, de alguma maneira, enfim, eu queria construir meu próprio trabalho. E aconteceu uma coisa muito bonita. Uma amiga nossa, Marcelino, já sabe essa história, chamada Cida Pedrosa, que é uma poeta pernambucana. A gente estava num evento literário, a Cida com um livro maravilhoso de brochura. Aí ela, vamos trocar? Aí eu, gente, a Cida Pedrosa querendo trocar com esse livro aqui. Não acredito. Aí ela, não, bora trocar. Aí a gente trocou o livro. Aí, quando é no outro dia, 5, 6 da manhã, eu recebo um áudio da Cida. Eu falei, gente, a mulher me mandou um áudio 6 da manhã. Aí, depois, eu escutei ela, Kalila, mulher, deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho um livro que eu vou lançar
E eu queria pedir tua permissão para colocar um epígrafe a partir de uma poesia tua. Tu deixa? Aí eu, Cida, mulher. Pega o que tu quiser, tu pode tudo comigo. E assim ela fez. Tempos depois, chegou lá em casa, Solo para Vialejo, que foi um livro que ganhou o Jabuti do ano na época, livro melhor de poesia. E aí, depois disso, todo mundo queria saber quem era a Kalila da epígrafe do livro da Cida. E eu acho que, dessa maneira, a artesania mostra que graveta é quem derruba a panela. Eu acho que é isso. Maravilhoso, meu bem, agradeço. Antes de pedir que vocês compartilhem trechos dessas artesanias, queria também perguntar como estão aí os próximos eventos, o que nós podemos, fãs de vocês, esperar por aí. Então, Marcelino, por favor. Leio primeiro, digo depois, tanto faz. Pode ser os dois. Pode ser, né? Eu vou ler. Está aqui o escalavro, é? Está o escalavro aqui, é? Está o escalavro. É só para repetir 3 vezes para ver o escalavro. Eu vou ler um trecho e aí eu comento o trecho. Eu estava falando dessa coisa da minha mãe, ou meu filho, como me emociona, como ele escreve as cartas, como ele... Eu estava escrevendo o escalavro acabou que, dentro do escalavro, eu cito algumas coisas relacionadas à minha própria convivência com a escrita, e como que eu vou levantando esse livro, que fala também de livros de biblioteca. E aí, quando cheguei em São Paulo, em 1991, numa época que não tinha WhatsApp, você tinha que mandar carta ou ligar, para quem aí é antigo, a gente ligava com aquelas fichas de orelhão e só dava tempo para dizer: alô, mãe, estou bem, estou vivo. Ô, meu filho, desligue que a gente paga aqui também, meu filho. Eu só quero saber se você... Né? Não era muito isso. Você pagava, você recebia, você pagava lá. Aí, meu filho, está vivo, meu filho? Estou, então, por favor, meu filho, desligue que quem vai morrer sou eu, se você... Não era assim. Aí você mandava carta. Aí o que era que eu fazia? Eu caprichava nas cartas, eu mandava cartas bonitas, contando, tinha conseguido emprego, que estava com isso, com aquilo outro. E aqui tem uma parte que eu falo dessas cartas que eu mandava. Para mostrar essa coisa da escrita, do escritor na casa, né? De eu fazendo poesia. Olha aqui, aí eu conto essa história. Eu escrevia cartas para dizer como eu estava, se havia encontrado um emprego em São Paulo, e aproveitava para citar, entre as linhas, uma poesia, emocionar quem leria para minha mãe, pai, toda a família escutar. Envelopava as palavras, ia aos correios e passava os dias pensando na emoção quando a carta fosse aberta e derramada sobre a sala da casa a minha prosa, crônica, correspondência poética. Depois, eu telefonava no domingo para saber se a carta chegou. Ah, chegou sim. A gente não leu até o fim. Ninguém entende o que você escreve. A sua letra, Deus me livre, meu filho, é muito ruim. Não estava entendendo nada. Que letra ruim era aquela? E eu com a esperança de que todos estivessem entendendo tudo, né? É muito curioso. E aí eu coloco isso nesse livro. Para responder sobre o que eu estou escrevendo, eu tenho uma... Só entre a gente aqui, viu? Eu tenho uma preguiça muito grande de escrever. E tem que escrever. Eu sou aquele que fica o tempo inteiro colocando balde. A goteira da casa está grande, eu vou colocando balde aqui, balde ali. Quando não aguenta mais colocar balde, é quando eu vou escrever. Porque eu fico guardando aquilo.
eu digo que eu guardo aquilo no esquecimento, né? Se eu lembrar é porque ainda está doendo. Então aí eu vou fazendo um livro, aí eu Você vejo... sofre, Marcelino? Hã? Você sofre? Eu sofro assim, eu vou dizer o seguinte, escrever é energia. Então, quando a energia não acontece de um texto, eu estou com uma frase na rua, ou eu estou com alguma coisa que eu quero escrever, e vou tentar escrever, aquela palavra não vai dando energia à outra palavra ou à outra frase, eu fico arrasado. Mas eu entendo que não é a energia daquele momento, daquela frase. Eu adoro gastar o Word, eu abro um Word, eu digo, a primeira frase é essa, aí não está indo, o texto está em primeira pessoa, aí eu abro um outro Word, coloco em terceira pessoa, a energia também não está indo, aí eu coloco só em diálogo, abro um outro Word. Até quando uma energia acontece de uma frase para outra, aí eu vou ficando muito contente com aquela energia, porque escrever é energia, né? Tem uma energia da frase que vai me tomando ao escrever, a compreender que história que eu quero contar, também tem a energia. Aí eu senti que cheguei a algum lugar, que eu não digo o final, né? Cheguei àquele ponto daquele texto, aí eu leio para ver como é que está a energia em voz alta, e se ela reverbera no corpo, e aí essa energia é aquela que eu entrego para o leitor. Mas eu tenho que reconhecer essa energia, essa emoção, essa eletricidade no que eu estou fazendo. Eu sofro quando essa energia não vem, quando não está indo, mas em algum momento essa energia vai se estabelecer. Eu acho que é a mesma coisa alguém que eu não toco violão, mas alguém deve dedilhar tanto que em algum momento sente que tem uma energia que está acontecendo ali. A mesma coisa com o piano, a mesma coisa, enfim, com outras artes, né? Com a pintura e tudo mais. Então, eu tenho preguiça de escrever. Eu acabei de lançar o Escalavra. Tem um amigo meu que diz, nenhum livro seu fica em pé. É um livro, não dá, não fica em pé. Aí diz, quando é que é, né? Eu digo, vixe Maria, porque eu tenho uma coisa que o Ferrez fala de groselha, o meu amigo Ferrez. Ele vai dizendo assim, groselha, groselha, groselha. Groselha é o que groselha? Porque eu só começo o meu livro na página 20, você pode ver. Porque eu vou fazendo umas vinhetas e tudo, vai sendo uma coisa que eu vou arrastando ali. Então, eu escrevo pouco e tenho preguiça, vou guardando sempre para o último momento. Estou escrevendo um libreto de uma ópera, isso é uma coisa que eu estou fazendo agora, escrevendo um libreto de uma ópera, me convidaram, porque acharam que o meu texto tem uma musicalidade, estou fazendo um libreto para uma ópera, para 2027 a ópera, mas tem que ficar pronta agora para fazer a canção. Livro novo, não, pelo amor de Deus, eu não sou Roberto Carlos, não tenho para dizer nada todo ano, não. Nem ele, nem Roberto Carlos está dizendo todo ano mais nada, né? Sempre, né, eu sou o cara 300 mil vezes. Então, não tenho muita coisa, eu tenho claro, eu estou com muita coisa guardada, querendo escrever e pensar, mas é bom que a gente também se ausente e curta também aquilo que já está inscrito em algum lugar, né? Perfeito. E aí, opa, perdão. Ainda sobre o Escalavra, algo que também me tocou muito foi que muitas pessoas vão achar que é algo mais do substantivo, né? E eu acho que é outra dimensão de uma palavra que abre outras palavras, né? Então, se você puder compartilhar um pouquinho também dessas outras palavras que acompanham o próprio título, né? Eu adoro o título espelho, eu digo título... Eu amo o título do livro do Antônio Cícero, Guardar. Acho coisa linda, guardar. Eu digo, a gente gosta muito de palavras ficando juntas uma com as outras, tem palavras sozinhas que eu digo, nossa, eu nunca prestei atenção na palavra guardar. Acho lindo, acho aquilo ali lindo. Porque esse guardar tem tantos significados, né? Eu tenho um título de um conto que ia ser um título de um livro meu, Purpurina Cega, que um amigo meu deu para mim o título, Jobalo. Amo, purpurina cega. Cega porque tem brilho, cega porque não tem brilho nenhum, cega porque se você colocar no olho, ela cega você. Amo. Então, eu gosto desses títulos que você olha e eles ficam ali, parece que num movimento migratório ali. Agora, só recentemente mesmo,
eu descobri, olha que eu gosto de palavra dentro de palavra, Angu de Sangue é um livro meu, onde angu está na palavra sangue, nossos ossos, e escalavra, vi que o calar está dentro do, o verbo calar, e é de silêncio que eu estou falando, ou seja, a palavra vem socorrer a gente, revelar também suas dimensões insuspeitas, né? Mas escalavra é um verbo, e eu queria muito uma palavra que se parecesse palavra, escalavra, que se parecesse lavoura, lavrar, com um amado fazendo referência à lavoura arcaica do Raduanassá, aí tem o lavra. Aí eu digo, quem vai me dar esse título é o Max Martins, um poeta de Belém do Pará, já falecido, um grande poeta brasileiro. Eu digo, ele vai me dar, porque ele fala da poesia visual, ele fala da terra. Aí tinha um verso dele que diz, um escalavra o outro e se devoram, e sobra um osso no solo duro. Um escalavra o outro, eu digo, escalavra. Gosto dessa confusão, substantivo-verbo. A linguagem é toda escalavrada, escalavrar é deixar a pele em carne viva, né? Você sofre um acidente, fica todo escalavrado. A relação do pai e do filho é essa relação de fricção. A linguagem também faz isso, uma frase se esfregando na outra. Aí eu digo, é o escalavra, e quem me deu foi o poeta Max Martins. Eu adoro palavra quando ela está em vários lugares. Eu acho que tem muito a ver com a minha retirância. Achei que ia ficar num canto, estou no outro, vou outro. Quando eu vejo, estou aqui em Araxá falando para vocês. Maravilhoso. Infelizmente, a gente está terminando. Cadê o ó de vocês? Mas não sem antes ouvir Kalila trazer um trecho também do seu livro. Maravilha. E nos apresentar algumas pistas, se você quiser, do que vem por aí. Vou apresentar as pistas rapidamente, por questões estratégicas, mas Geni, né, minha parceira aí das pesquisas acadêmicas, estivemos no mesmo programa, né, de pós-doutorado, né, e eu me dediquei nos últimos anos, né, à academia. Vão sair alguns livros acadêmicos, eu acho que isso é importante marcar, uns livros organizados sobre o conceito de escrevivência da Conceição Evaristo, com quem eu tive a honra de trabalhar nos últimos anos. Então, vai sair um livro organizado, 2 livros, né, 2 publicações organizadas sobre esse assunto. E livros, tem algumas coisas, eu escrevo sempre, e tem uma promessa aí de um novo romance, em que o cajueiro vai aparecer. E uma coisa que eu posso contar a vocês é que eu estou desde o ano passado viajando pelo Nordeste. E foi numa viagem de ônibus do Maranhão para o Piauí que eu encontrei a voz daquela personagem, Marcelino, que eu te contei. E aí foi a partir dessa personagem que tudo começou. E tem mais ou menos uns 20 dias atrás que eu fiz a última viagem, que foi para Bom Jesus da Lapa, na Bahia, onde eu precisei ir lá conversar com o Rio São Francisco para poder terminar o livro. Então, vai vir livro, com certeza, em breve. Só que eu não vou contar mais nada, porque, né, tem um negócio que a gente aprende na Bahia que é, né, escaladinha, caladinha, né? E eu vou ler um trecho. Já está quase perto das 8, né? Então, acho que eu posso ler um negócio mais para frente, né? Jambeiro, para G, agora uma raia no céu. Se eu pegar, você me chupa, só se o jambo for grande e doce, porque os de ontem estavam sem gosto. Eu era um menino. Eu não queria ser menino. Eu não queria ser menino. Daquele jeito, não. Mas eu era um menino. Queria parar de ser um menino às vezes. Até tentei, mas eu já era um menino, muito menino mesmo, não igual a eles. As meninas ficavam me olhando e eu tinha medo das mães delas brigarem comigo, porque eu era um menino. Desviava logo o olhar quando elas me cumprimentavam, me observavam. Não sei se as meninas reparavam que eu era um menino, ou se me olhavam com esquisitice ambulante de pernas de pinça
e corpo de bambu com aqueles cabelos de fogo meio alisados, amarrados com as pontas cotós. Às vezes eu metia um gel para ficar bem esticado mesmo. Quando não conseguia, ele virava um sol. O povo dizia que era uma mata. 4/4 e 4/5 daquele verão. Se eu pegar, você me chupa? Eu queria dizer que só se o jambo fosse doce, mas eu balançava a cabeça meio que concordando. Eu ia. Era uma tentativa de me libertar dos berros de Maninha e também do falatório da rua. O pessoal dizia que Maninha não colocava cabresto em mim direito e que eu andava solto, sem rumo, e que talvez fosse culpa de Painho, que o pessoal dizia ser o dono da oficina de bicicleta da esquina. Outros diziam que era um carioca, sarabaio, que veio, esteve uns dias com mãe, levou suas economias da época, dizendo que ia ali fazer uma surpresa e nunca mais retornou. O pessoal dizia que Maninha tinha endoidado por isso. Agora é crente de pedra por um Jesus que não é Jesus. 4/4 e 4/5 daquele verão, ali no muro do quintal de doutora Doralina. Casa vazia, e era Rubens, o Rubinho, que tomava conta. Dava comida e água para os cachorros e molhava as plantas quando ela ia para Salvador atender e só voltava na sexta-feira. Ficava ali perto do campo que a gente jogava. Ele tinha a chave do portãozinho azul dos fundos. Atrás do muro dava para o ponto de van, para a pista, para a rua. De dentro do muro tinha um jambeiro, ponto de referência de geral. Para aí, motor, no jambo. Motorista, pode parar no jambeiro? Aí no jambo. Em doutora Doralina, motorista. Aí, motor, no pé de jambo. O povo pedia e foi ali atrás. Rubinho, Renato e, às vezes, Peteleco, no fim do baba, se despediam do pessoal e diziam que iam arrancar jambo. Me chamavam, eu ia. A sirene da fábrica de fumos ali perto tocava 4 vezes. 5:45, eu já estava atrás do muro. Às vezes via o jambeiro, às vezes era com a cara no muro mesmo. Escutava passos de gente do outro lado. Não escutava nada. 5 horas tocava de novo. 5:45, seu Zé do Mingau passava. Olha o mingau, mingau cozido, canjiquinha feita com carinho. Olha o mingau. Já subiu o short. Quando tocava 6, já tínhamos saído do portão. Catava os jambos e levava. Os meninos achavam que iam me salvar. Eu também. Me salvar de ser igual a eles, de que eu pudesse ter outro fim, que não aquele de ser menino. Mas eu ia me tornando mais menino, não igual a eles. Eita! Foi um presente estar aqui com vocês, agradeço muito. Nossos autores estarão lá para os autógrafos na sequência. E obrigada a vocês pela escuta. Obrigado, Geni. Obrigado. Obrigada. Obrigado, Fliaraxá. Obrigada, Fliaraxá. Foi lindo. Mais barulho para